Graças a paz, irmãos. É um grande privilégio estar com vocês aqui novamente. Eu fui lá para a Bahia estagiar, mas já com saudade dos irmãos aqui também. Apesar de eu gostar muito deles lá, eu estava com saudade dos irmãos aqui, já voltei correndo e já estou aqui de volta para servi-los ainda mais. Abram comigo suas Bíblias, por gentileza, em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 1, a nossa pregação hoje vai ser 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Eu lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Mas, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras, que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Pai Santo, esteja aqui agora, meu Deus, por meio do Teu Espírito Santo, na direção da pregação da Tua palavra. Palavra essa que o Senhor preservou ao longo da história e que hoje edifica os nossos corações como a Tua igreja. E esta, a nossa expectativa, é o que esperamos aqui essa noite, sermos edificados, consolados, animados pelo poder da Tua palavra. Que o pregador suma e o Senhor apareça com toda a sua glória e fulgor através da Tua santa palavra. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já desanimou de pregar o Evangelho por ver tantas distorções, falsas religiões, interpretações erradas da Bíblia por aí? Você já desanimou da igreja por ver tantos escândalos de líderes? Igrejas fazendo coisas erradas e até bons líderes abandonando o Evangelho? Você já se envergonhou de dizer que é cristão, porque tanta coisa errada fazem com este título de cristão? De modo que
perde-se a credibilidade. Já não tem tanto valor assim, na verdade, às vezes falar que é cristão. Todos nós, cristãos, ficamos, em algum momento, desanimados com a obra de Deus. Nessa situação, o que fazer para reacender a nossa chama em relação ao ministério? O que nós devemos fazer em nossos corações? A quem devemos buscar? Do que devemos lembrar? Em quem devemos confiar para reacender a chama, para servir a Deus e a nossa fé na vida cristã? Todos nós desanimamos. Em 2 Timóteo, o texto que acabamos de ler, capítulo 1, versículo 1 a 14, nós aprenderemos o segredo para permanecermos firmes e abundantes na obra do Senhor, mesmo quando tudo parece cooperar para nós desanimarmos. Nós aprenderemos o segredo para permanecermos firmes e abundantes na obra do Senhor, mesmo quando tudo parece cooperar para desanimarmos. Então, vamos entender um pouco o pano de fundo desse texto de 2 Timóteo. Essa carta que Paulo escreve para Timóteo. Naquela época, quando essa carta foi escrita, Paulo estava preso em Roma. E heresias estavam rondando a igreja. Falsos ensinos. E até corações duros que não aceitavam a palavra. Não somente isso, Paulo vai contar em outros versículos dessa carta que líderes da igreja estavam abandonando a igreja. Crentes estavam se apostatando, deixando, largando a fé. Não somente isso, a igreja estava sendo perseguida pelo Estado. Roma estava perseguindo os cristãos. A igreja estava sofrendo por causa do governo daquela época. E não somente isso. Timóteo, que era pastor em Éfeso, tinha muitos cristãos, muitas ovelhas, que estavam tendo um coração endurecido com seus ensinamentos, desobedecendo, sendo rebeldes. Então, em vista de todos esses motivos, todo esse pano de fundo que estava cooperando para o desânimo de Timóteo no ministério e na obra do Senhor, ainda tem outro fator. Para contar esse outro fator, eu vou contar uma história, um relato que eu ouvi do meu professor na IPPIBA. Ele contou que certa feita um prédio desmoronou, um prédio caiu, ruiu. E aí os peritos, eles procuraram saber por que esse prédio ruiu, por que esse prédio caiu, e não estavam achando o motivo. Então, depois de pesquisarem, eles viram que haviam colunas debaixo do prédio. E depois foram descobrir que a coluna principal, que sustentava, que era fundamental para que aquele prédio se mantesse de pé, estava rachando. E ninguém viu. Então, por causa disso, daquela coluna fundamental, aquele prédio depois veio abaixo. Esse prédio era a propagação do evangelho à igreja. E a coluna fundamental que sustentava esse prédio era o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele está no fim da sua vida, preso, algemado em Roma. E ele está no fim da sua vida, em vista de tudo isso que estava acontecendo, rondando a igreja, a perspectiva, a tendência, o achismo era que a igreja ia parar. A propagação do evangelho ia parar. E é nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Se nós fôssemos resumir essa mensagem em uma frase, seria: lembre-se do Espírito Santo, do Evangelho e do poder de Deus para não desanimar na obra de Deus. Lembre-se do Espírito, do Evangelho e do poder de Deus para não desanimar na obra de Deus. Se fôssemos dividir o texto, você pode observar aí no versículos 3 a 6, 1 e 2 é o contexto. Nos versículos 3 a 6, nós vamos aprender que desanimamos na obra de Deus quando esquecemos das verdades de Deus. E então, nos versículos 7 a 14, nós veremos 3 verdades para fortalecer a nossa fé na obra de Deus. É o que Paulo vai ensinar para Timóteo, o que vai ensinar para a gente. Primeira verdade vai ser no versículo 7. Lembre do Espírito. Segunda verdade, versículos 8 a 10. Lembre do Evangelho.
Terceira verdade, versículos 11 a 14, lembre do poder de Deus. Você está desanimado essa noite com a fé e com a obra de Deus? Nós aprenderemos 3 verdades para reanimar a nossa fé. Então vejamos a primeira parte. Nós desanimamos na obra de Deus quando esquecemos das verdades de Deus. Leia comigo os versículos 3 a 6. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Nós sabemos que Paulo, ele não nasceu cristão, ele nasceu judeu, e era um judeu zeloso, fervoroso. Depois ele se converteu ao cristianismo, com a revelação do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, desde o judaísmo, ele era muito zeloso, e continuou zeloso depois de se tornar cristão. Essa é a ideia de que desde os meus antepassados eu sirvo com a consciência limpa. E ele dá graças a Deus porque, sem cessar, ele lembra de Timóteo. Provavelmente pelo zelo de Timóteo na obra, pela fé de Timóteo, ele dá graças a Deus, né? Quantos de nós aqui, ao lembrarmos de pessoas, amigos, pastores que conhecemos, missionários, nós vemos a fé daquelas pessoas, nós damos graças a Deus por elas. Obrigado, Senhor, por existir homens e mulheres de Deus ainda hoje que levam a sério a sua obra. No versículo 4, Paulo vai dizer: eu lembro, Timóteo, das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro das suas lágrimas, provavelmente Timóteo ali, ele chorou no momento que se separou de Paulo. E o Paulo, ele era como um pai para Timóteo. Nós veremos no versículo 5 que a fé de Timóteo foi passada pela mãe e pela avó. E o pai de Timóteo, ele era gentil, ele não era crente. Então Paulo foi como esse pai para Timóteo. Esse pai na fé, esse exemplo de masculinidade cristã, né, esse pai na fé para Timóteo. No versículo 5, Paulo vai dizer: eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo se regozijava. Paulo, ele se regozijava e dava graças a Deus ao se lembrar. Veja que lembrar, a palavra lembrar, nesse pequeno pedaço de texto aparece 3 vezes. Paulo se regozijava e dava graças a Deus pela fé genuína e a paixão de Timóteo pelo Evangelho. Em Atos, nós vemos, quando a gente lê Atos, a gente vê que Timóteo ele tinha bom testemunho entre os irmãos de Listra e Icônio. Então, Paulo, ele se regozijava por isso. Lembro da sua fé sem fingimento. Essa fé sem fingimento, meus irmãos, tem a ideia de uma fé sem hipocrisia. Timóteo, ele se preocupava com o Evangelho pelo amor e não por interesse. Não por interesse. E ele recebeu essa fé da sua mãe e da sua avó. Foi repassada essa fé para ele de geração em geração. Quantos de nós aqui essa noite não somos crentes hoje por ter uma mãe que gastou horas em joelhos pela nossa vida ao lado da cama? Quantos de nós aqui não tivemos um pai que nos ensinou o caminho do Senhor? A fé cristã, muitas vezes, a maioria das vezes, se não é assim, uma fé passada de geração a geração. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós vemos pessoas que são exemplos para nós, elas passam a fé, o caminho do Evangelho para nós, e nós seguimos esse caminho. E aqui na igreja, nós podemos imitar a fé de algumas pessoas, da maioria, mas especialmente algumas pessoas, que por qualificações bíblicas foram colocadas nessas posições. Por exemplo, nós temos diáconos aqui na igreja, temos o irmão Cláudio que está em treinamento, temos o irmão Wilson, né? Nós temos os presbíteros, nós temos o Rafael que está em treinamento, nós temos o Gil, o José Hilário que é pastor. Nós precisamos imitar a fé deles. Como é que eles tratam as esposas deles? Como é que eles educam os filhos deles? Como é a vida devocional deles?
Qual é o zelo deles pela obra de Deus? Porque eles estão nessa posição porque nós, como igreja, enxergamos as qualificações bíblicas neles. Então nós precisamos imitar a fé que eles têm. Eles são exemplos para nós, né? Olha comigo o versículo 6. Por esta razão, Timóteo, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. A palavra reavive aqui, você provavelmente está usando a tradução Nova Almeida atualizada, que é a tradução padrão da nossa igreja. A palavra reavive aqui tem um sentido de reacender brasas, reacender chamas que estão se apagando, assoprar as brasas. Então, nós podemos concluir que Timóteo estava sendo tentado ao desânimo. Nos versículos 3 a 5, que eu acabei de ler com os irmãos, nós vemos que Paulo fala para Timóteo, lembre, ou seja, lembre da sua identidade de fé. E agora no versículo 6, Paulo fala, por esta razão, de acordo com essas lembranças, de acordo com isso que você é, eu quero, Timóteo, que você reavive e volte a ser o que é. Eu quero que você continue com essa fé firme que você sempre teve. Eu quero que você continue servindo a Deus no ministério de forma fulgurosa, de forma vigorosa, de forma forte, como você sempre serviu. Reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O dom de Deus aqui, provavelmente, é a graça de servir no ministério pastoral. A graça de servir na obra do Senhor e pela imposição das mãos de Paulo, que a gente vê na carta de 1 Timóteo. Então, meus irmãos, como eu já comentei no versículo 4, no versículo 5, Timóteo ele tinha uma fé sem fingimento, uma fé genuína, uma fé que operava pelo amor, uma fé que era sem hipocrisia. E nós vemos na palavra de Deus que quando Jesus, por exemplo, ele fazia milagres e sinais ali em Israel, em Jerusalém, multidões seguiam Jesus para benefício próprio, por interesse próprio, para receber uma cura, receber um milagre, receber prosperidade. Mas quando Jesus apertava o sermão, eles dispersavam, saíam, fugiam. Isso era uma fé por interesse, era uma fé de hipocrisia, era uma fé que era com fingimento. Mas Timóteo não. Timóteo servia a Deus por amor. Ele poderia ser feliz ou sofrer pelo nome de Jesus, ele estava ali, com Cristo. Ele não servia por interesse, para usufruir da igreja. Ele servia para dar à igreja. E assim é conosco. Assim é conosco. Precisamos vir à igreja, aos cultos, para adorar a Deus. Nós temos necessidade, sim, de uma cura de uma doença, de sairmos de uma dificuldade financeira, sim, mas esse não pode ser a nossa motivação principal. Nós estamos vindo à igreja para receber salvação das nossas almas. A gente vem à igreja para receber perdão dos nossos pecados, salvação do inferno e uma eternidade no céu, para adorar a Deus pelo que Ele é, pela grandiosidade e majestade dEle, em gratidão a Ele, não por interesse próprio. Então, essa é a ideia de Paulo. Nos versículos 3 a 5, ele lembra Timóteo da identidade de fé dele, e no versículo 6, nos versículos 3 a 6, Paulo lembra Timóteo a identidade de fé dele. E agora, nos versículos 7 a 14, nós veremos Paulo lembrar Timóteo de 3 verdades, para que ele reanime, para que ele volte à identidade de fé, para que ele volte a ser forte na fé e motivação para que ele sirva na obra de Deus. Então, a primeira verdade que nós vamos aprender é que Paulo queria ensinar para Timóteo que ele devia se lembrar do Espírito de Deus que estava nele. Olha comigo o versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, meus irmãos, estava tentado à covardia por algumas razões, algumas que eu já citei até. Timóteo,
os irmãos sabem, a gente vê em 1 Timóteo 5,23, ele era limitado, ele tinha problemas físicos, o estômago dele tinha problemas. Ele também era relativamente jovem. Tinha pessoas, como eu já disse, da igreja de Timóteo que se opunham ao ensino dele, tinha um coração endurecido, a gente vê isso na segunda carta. Não somente isso, como eu disse, a igreja estava sendo perseguida pelo Estado. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, apesar de tudo isso, Deus não te deu espírito de covardia. Apesar de tudo isso, você não deve se acovardar. Pelo contrário, Timóteo, o espírito que Deus colocou em nós é um espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, não de covardia, mas o Espírito Santo que Deus colocou em nós é um espírito de coragem. Quando a gente olha Atos 4, 29 a 31, nós vemos os apóstolos pedindo coragem a Deus. Então eles ficam cheios do Espírito Santo. Quando a gente olha Efésios 6, 19, Paulo pede orações para que Deus dê coragem para pregar. Coragem e Espírito Santo são coisas que andam juntas. E Paulo estava lembrando Timóteo disso. E quantas vezes, afinal nós não somos perfeitos, somos iguais a Timóteo. Quantas vezes nós somos tentados a nos acovardar? Às vezes nós vamos pregar o evangelho a um ímpio. E nós contamos toda a história do evangelho para o ímpio. Mas na parte de chegar e falar que ele está indo para o inferno, a gente tem a tentação de se acovardar. Mas essa é a verdade, essa é a realidade. Ou então, nós temos um problema com o nosso irmão, e aí nós precisamos pedir perdão a ele, ou confessar os nossos pecados para alguém. Nós somos tentados a nos acovardar. Né? Ou então, um pastor que precisa disciplinar um irmão da igreja que está em pecado, e isso pode custar o ministério. Isso tende a nos acovardar. Ou confrontar nós mesmos aqui, confrontar um irmão na igreja, que a gente vê que está em pecado, confrontar ele. E se a gente fizer isso, a gente vai perder a amizade dele. E a gente tem a tentação de nos acovardar. Ou uma reunião de família. Sabe aquele Natal com a família, com os parentes? E aí, eles falam várias besteiras, são todos ímpios, eles falam coisas que não agradam a Deus, e a gente fica meio nos acovardando ali, né, de colocar a nossa identidade de cristão, de nos apartar daquilo ali. Mas nessas horas, meus irmãos, a gente precisa pedir coragem a Deus, como os apóstolos faziam, como Paulo fazia, para que por meio do Espírito Santo a gente tenha coragem. Por nós mesmos, a nossa tendência é nos acovardarmos. Mas se buscarmos coragem do Senhor em oração, força do Espírito Santo, Deus vai nos dar uma capacidade que não está em nós. E nós conseguiremos testemunhar do Evangelho. Então vejamos agora a segunda verdade, para que a nossa fé na obra de Deus e nossa fé como cristãos seja reanimados. Paulo vai ensinar para Timóteo agora que nós devemos lembrar do Evangelho. Leia comigo os versículos 8 a 10. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Os versículos 9 a 10 vão adentrar mais nessa questão do Evangelho propriamente dita, mas aqui nos versículos 8 nós precisamos fazer alguns comentários. Ser preso, meus irmãos, é algo vergonhoso perante a sociedade. E Paulo vai dizer aqui no versículo 8, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Nosso Senhor quem? Jesus Cristo. Naquela época, meus irmãos, Jesus morreu da forma mais vergonhosa. Ele morreu na cruz romana. Para os irmãos terem noção, um cidadão romano não poderia morrer na cruz de tão vergonhoso que era. E o Senhor Jesus morreu nessa cruz. Segunda coisa, Paulo vai dizer, não tenha vergonha do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. Timóteo tinha total tendência a se envergonhar, porque Paulo também estava algemado, preso. Imaginem, o Evangelho, que era uma mensagem de um homem que viria salvar o mundo dos pecados, esse homem morreu da morte que era pior daquela época.
O maior líder da igreja, apóstolo Paulo, que tinha pregado em todo lugar, também estava preso. Meu Deus, quem vai dar crédito a uma mensagem como essa? Timóteo tinha total tendência a se envergonhar. Total tendência. Mas Paulo vai dizer: não se envergonhe nem do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, Timóteo, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Depois, essa questão de participar comigo dos sofrimentos, Paulo vai usar uma figura de soldado no capítulo 2 da segunda carta. Figura de soldado. É como se 2 soldados fossem para a guerra e no calor da batalha começou os tiros e todo o sofrimento. Aqueles 2 soldados começam a ver que o seu pelotão está perdendo, a sua nação está perdendo. Seus companheiros começam a morrer, tiro para todo lado, corpos no chão. Um dos companheiros começa a se acovardar, começa a desanimar, começa a se acanhar, começa a dar passos para trás durante a guerra. E aí aquele outro soldado que está do lado fala assim para ele: ei, vamos, levanta, vamos para a guerra. A guerra vale a pena, a causa vale a pena a gente dar a vida aqui no campo de batalha. Vale a pena dar a vida por essa causa. Paulo estava falando isso para Timóteo. Timóteo, participa comigo dos sofrimentos, porque a causa vale a pena. A gente não está batalhando para ganhar um carro daqui a um mês. A gente não está batalhando para a empresa dar certo. A gente está batalhando pela vida eterna. É a causa do Evangelho. É o Senhor Jesus morreu na cruz. A causa vale a pena todos os nossos sofrimentos. Vale a pena dar a vida por essa causa. Olha comigo o versículo 9. Ele começa a falar agora do Evangelho. Participa comigo dos sofrimentos segundo, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então, agora de forma mais clara, Paulo está mostrando para Timóteo a segunda coisa que você tem que lembrar, a segunda verdade que você tem que lembrar para reanimar sua fé e seu serviço, é se lembrar do Evangelho. Do Evangelho. E ele fala que este Evangelho salvou Timóteo com santa vocação, não segundo méritos de Timóteo, não segundo suas obras, mas conforme determinação e graça em Cristo. Antes dos tempos eternos, Deus tinha elegido Timóteo, Deus tinha escolhido Timóteo, e manifestado agora pelo aparecimento do Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a imortalidade, mediante o Evangelho. Assim somos nós, irmãos. Paulo queria lembrar Timóteo da onde Deus tirou ele, de como Deus mudou a vida dele, e ele queria que isso fosse uma motivação para Timóteo continuar fervoroso na obra. Assim somos nós. Nós devemos lembrar de onde Deus nos tirou. Como nós éramos antes da nossa conversão. Lembra aí agora, na sua mente. Quem era você? Quem era eu? Antes de sermos resgatados por Cristo. Quem éramos nós? Onde estávamos? O que fazíamos? Nosso coração, e meus irmãos, desejava o pecado. Nós bebíamos o pecado como água, a injustiça como água. Estávamos mortos espiritualmente, não conhecíamos a Deus. Ouvíamos falar, mas não conhecíamos. Na verdade, éramos inimigos de Deus, porque a Bíblia diz isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos como ser salvos. O inferno era uma passagem de ida para nós, para sofrermos a justa condenação pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Mas Deus, em sua soberana graça, abre os nossos olhos, descortina a nossa vida, tira as escamas do nosso olhar
e nos faz enxergá-lo e ver a sua glória. E vendo a sua glória, a gente se arrepende dos nossos pecados. Ao ver a santidade dele, nós nos arrependemos. E pedimos perdão a ele, e ele nos salva. E ele mudou a nossa vida. Transformou a nossa vida. Mudou totalmente o nosso coração. Isso é motivação para a gente servir a Deus? Isso é motivação para a gente adorar a Deus? Ou precisamos de mais? É só a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Da lama, do esgoto que nós vivíamos. Do pecado, ganância, avareza, egoísmo, falsidade, hipocrisia. Não desejávamos a Deus e a santidade e a justiça. Mas Ele abriu os nossos olhos. Ele abriu a nossa mente e nos salvou. O Evangelho é a segunda verdade que nos motiva na nossa fé cristã e no serviço da obra de Deus. Olha comigo agora a terceira verdade que nós precisamos lembrar para nos animarmos. E a terceira verdade é nós nos lembrarmos do poder de Deus. A terceira verdade é nos lembrarmos do poder de Deus. Olha comigo os versículos 11 a 14. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Veja só, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para receber o conteúdo do evangelho como apóstolo. Ele foi chamado para proclamar o evangelho como pregador. E ele foi chamado para ensinar as riquezas do evangelho como mestre. Pregador, apóstolo e mestre. E nós sabemos que quanto mais alto, quanto mais você quer servir a Deus, quanto maior é a sua responsabilidade na igreja, mais dificuldades você terá. Uma vez um pastor, foi o José Hilário, ele falou comigo assim: quando nós nos preparamos para entrar no ministério pastoral, o diabo faz uma mira nas nossas costas. Porque se a gente cai, muitos caem com a nossa influência. E o apóstolo Paulo era esse. E no versículo 12 ele fala: e por isso, por eu ser designado pregador, apóstolo e mestre, eu estou sofrendo essas coisas. Eu estou aqui algemado, preso em Roma. Mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Aquilo que me foi confiado é, de forma geral, o ministério da pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho. E por Paulo estar preso em Roma, a tendência é achar que a pregação do Evangelho vai acabar. Afinal, como eu disse na introdução do sermão, Paulo ele era como a coluna que sustentava a igreja. Ele era o maior líder. Então a tendência é, como ele estava preso, achar que a pregação do Evangelho iria acabar. Mas, meus irmãos, com essa frase que Paulo diz aqui, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Com esta frase, a gente percebe que Deus é poderoso para sustentar a sua obra e fazer avançar a pregação do Evangelho, apesar de Paulo. Apesar de Paulo. Paulo estava preso. Ele não tinha total liberdade para pregar o Evangelho. Mas ele fala: eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer o Evangelho avançar, apesar de mim. Ele me confiou o ministério da pregação, mas eu estou preso. Mas Ele vai concluir a sua obra. Deus sustenta a sua obra. No versículo 13, acompanhe comigo. Ele fala para Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Ou seja, Timóteo, eu escrevi diretrizes, escrevi ordens, escrevi instruções para você ser um pastor fiel, um pastor excelente, um pastor do padrão que Deus deseja. E mesmo que agora você esteja tentado a desanimar, eu quero te dizer, mantenha
apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar do seu desânimo, apesar da sua fraqueza, apesar dos seus tropeços, mantenha, mesmo assim, o padrão das sãs palavras. Mantenha um padrão que de mim você ouviu, com fé e com amor que é em Cristo Jesus. Versículo 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Timóteo ele não estava preso igual a Paulo. Então ele tinha mais liberdade para pregar o evangelho. Nós sabemos que Timóteo ele andou com Paulo por alguns anos, sendo discípulo pessoal dele, como um delegado apostólico, né? Ele recebia ordens apostólicas e cumpria. Então Timóteo também era um líder na igreja. E Paulo fala para ele, você está em liberdade, por meio do Espírito Santo que habita em nós, prega o evangelho. Prega o evangelho. Você é falho, Timóteo, mas por meio do Espírito Santo, prega o evangelho. Você está até tendendo a desanimar, a se envergonhar, a se acovardar. Mas por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo esse que eu falei para você no versículo 7. Por meio dele, pela capacitação de Deus, continua, mantém o padrão, não desiste. Porque quando tu é fraco, Deus é forte. Porque quando tu não consegue, Deus consegue. Porque quando tu trabalha, mas quando tu ora, Deus trabalha. Deus trabalha. E quantas vezes, meus irmãos, vou compartilhar algo meu. Eu estou ali na internet e eu saio desanimado. Ao ver escândalos na internet de líderes da igreja. Eu ligo minha televisão e eu fico horrorizado com o que eu vejo, com o que fazem com o evangelho da teologia da prosperidade ali. Só pede dinheiro. A gente fica desanimado. Olha a situação da igreja. Meu Deus do céu. Né? Mas nós precisamos esclarecer uma coisa. Que apesar da muita vergonha que a igreja passa, isso muitas vezes vem dos ímpios que estão dentro da igreja. Jesus falou que a igreja, até o dia que ele irá vir, a igreja é composta de ovelhas e bodes, joio e trigo. Há ímpios dentro da igreja. Há ímpios nessa igreja. Toda a igreja. Pessoas que são religiosos, mas ainda não nasceram de novo. Não tiveram o coração transformado. Ainda não entregaram totalmente as suas vidas ao Senhor. Entregaram tudo por Cristo. E aí o diabo usa essa parte da igreja, os ímpios, muitas vezes, para manchar a reputação da igreja. Para manchar a imagem da igreja. Mas nós precisamos lembrar que os verdadeiros crentes continuam firmes, continuam na obra, continuam fiéis. Há 7.000 que ainda não se dobraram os joelhos a Baal. A igreja continua avançando, sem parar, porque assim Cristo prometeu. Indo para a nossa conclusão, meus irmãos. De acordo com esse texto, de desânimo que estava rondando a igreja quando Paulo escreve essa carta a Timóteo. Apostasia dos líderes, abandono do evangelho, heresias, perseguição da igreja. Tudo isso influenciando para o desânimo. Meus irmãos, ao longo da história da Bíblia, sempre houveram momentos como esse. 2 Timóteo não é a primeira vez. Momentos como onde o bastão de um líder da igreja seria passado. Alguém importante da igreja estava perto de morrer ou passando o ministério e gerava insegurança. Ou então momentos ao longo da história bíblica onde líderes estavam abandonando a fé. Apostasia, gerando desânimo. Ou então parecia que a obra de Deus ia parar, ia acabar. Mas não acabava. Mas Deus, meus irmãos, não o homem, Deus, soberanamente, ao longo de toda a história da Bíblia, sempre sustentou a sua obra. E Ele sempre levanta novos servos para continuá-la, dar continuidade à história da redenção. Eu vou citar alguns exemplos, preste atenção. Primeiro exemplo, Moisés e Josué, Deuteronômio 34. Deus levanta Moisés como um líder
um homem que tinha dificuldade para falar, prepara Moisés e usa Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito com milagres e sinais. Deus usa Moisés para liderar milhões de pessoas ao longo do deserto. Comida descia do céu, coluna de fogo iluminava a noite. E Moisés era o líder de tudo isso. Chegando perto de Canaã, Moisés está no fim da sua vida. E agora? Moisés vai morrer. O que faremos? Vai acabar. Não tem como. O nosso líder, Moisés, o homem que falava com Deus face a face, o homem mais manso que já existiu, vai morrer. Estamos perdidos. Mas não. Quando tudo parece que vai acabar, Deus levanta Josué e fala para Josué: eu serei contigo. Marcha, leva o povo, porque eu sou contigo, Josué. E Deus dá continuidade à sua obra. Segunda situação, os irmãos lembram de Elias. Elias, ele tem um embate com 450 profetas de Baal. Faz fogo descer do céu. E ali provavelmente passou pela cabeça de Elias: agora não é possível, não é possível. Agora toda a nação vai se converter, Acabe vai se converter, Jezabel vai se converter, depois de uma demonstração dessa? Mas não é isso que acontece. No outro dia, Jezabel fala: eu quero a cabeça de Elias. Elias é tomado de desânimo, meus irmãos. Elias entra em depressão. Elias foge e fala para Deus: eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida, eu quero morrer. Acabou, não quero ministério, desisto. E aí, mais uma vez, quando parece que tudo vai acabar, que a obra de Deus vai parar, Deus vai lá e sustenta a sua obra. Ele vai até Elias: Elias, eu estou no controle. Vai lá e unge um novo rei. Vai lá e levanta um profeta em teu lugar. E eu quero te dizer mais uma coisa, tá? Há 7.000 que ainda não dobrou os joelhos a Baal. Porque eu sustento o meu povo, eu sustento a minha igreja, eu sustento a minha obra, apesar dos homens. E o que diremos então, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo? O Deus que encarnou e mostrou para os seus discípulos e para toda Israel, com sinais e milagres, que Ele era o verdadeiro Deus. E então, para cumprir a profecia, Ele morre naquela cruz. E ao morrer naquela cruz, todo mundo permanece com Ele, não é verdade? Todo mundo fica ali, os apóstolos ficam ali fortes e firmes, né? Oh, meu Deus, morreu, está ali junto com Ele. Não. Todos abandonaram Jesus. Parecia que tudo acabou. Aquele ali que dizia que era o Messias morreu. Tudo findou. Acabou. Esse louco aí que dizia que ia salvar a humanidade dos pecados. Olha lá, os seus seguidores estão todos com medo. Todos abandonaram Cristo. O diabo até pensou que tinha acabado. Mas não, meus irmãos. Eu gosto de uma ilustração de um pastor, Leonard Ravenhill. Ele fala que quando Jesus estava na tumba, o diabo contou até 10. Nos últimos 10 segundos que faltavam para que Jesus não ressuscitasse mais, o diabo começou a falar para os seus demônios, começou a falar para a sua comitiva: olha só, não ressuscitou, falta só 10 segundos. Ele só precisa ficar mais 10 segundos para não ressuscitar mais, a gente ganhou, a gente venceu, acabou, não vai ter mais salvação de ninguém, vai todo mundo para o inferno. Vamos levar todo mundo para o inferno, mais 10 segundos. E aí ele começa a contar: vamos lá, 10, 9, 8, olha lá, está lá morto, ó, não ressuscitou. 7, 6, olha lá, está morto, está cheirando mal. Fica aí, vai lá, todos os demônios agora, fica em cima da pedra, ele não vai ressuscitar, vamos vencer. 5, 4, 3, vamos vencer agora, acabou, não vai cumprir a promessa, acabou a obra de Deus, acabou tudo. 2, 1, ressuscitou. Ressuscitou o Filho de Deus para a redenção dos nossos pecados. Mais uma vez, quando todos abandonam a obra de Deus, a igreja de Deus, e quando tudo parece que vai acabar, que a igreja está perdendo, Deus sustenta a sua obra. Não depende de homens, não depende de nós, sempre dependeu dele. Mateus 16, 18.
Jesus vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos ser fortalecidos, porque se nós lermos Hebreus 13, 23, nós veremos que, abra comigo rapidamente em Hebreus 13, 23. Hebreus 13, 23. Hebreus 13, 23. O autor de Hebreus escreve sua carta e no final ele fala assim: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Timóteo foi fortalecido pelas verdades que Paulo ensinou a ele. Foi fortalecido de tal forma que ele continuou a pregar o evangelho. E mais, ele foi preso, provavelmente. Ele foi preso por amor do nome do Senhor Jesus. Então nós podemos crer que nós também seremos fortalecidos. E mesmo que sejamos presos por causa do evangelho, a eternidade nos aguarda. A eternidade nos aguarda. Irmãos, duas últimas lições para a gente terminar. Primeira lição: para se manter firme na fé e na obra do Senhor, nós precisamos ser dependentes de Deus, confiando nas promessas e no poder dEle, e lembrando continuamente da salvação e da mudança que Ele fez em nossas vidas. Sermos dependentes dEle, confiando nas promessas dEle e no poder dEle, e se lembrando de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos salvou. Segunda lição, meus irmãos, orem pela liderança desta igreja. Orem pelos diáconos dessa igreja. Orem pelos presbíteros. Orem principalmente pelo pastor José Hilário. Incentive-o. Honre-o. Obedeça-o. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que ordena que a gente faça isso. O pastor José Hilário também pode desanimar. Os líderes dessa igreja também podem desanimar com o ministério. E nós precisamos ajudá-lo. Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum, benefício nenhum para nós. Meus irmãos, Paulo se foi. Timóteo se foi. Os mártires, aqueles que morreram pela igreja, também já passaram. Martinho Lutero, como a gente cantou a música que ele criou, o grande reformador, também já morreu. Billy Graham já cumpriu sua missão, né? Não somente isso, seu Pompílio já passou. Pastor Onéas também já cumpriu sua missão. Agora, meus irmãos, o bastão está sendo passado para nós, como numa corrida, que um corredor vai passando bastão para o outro, até chegar ao final. Nós precisamos pegar esse bastão, confiar em Deus, depender dEle, lembrar do que Ele faz por nós, e confiar no poder dEle, para honrar a igreja nesta época difícil. Que Deus nos ajude a honrar, nos gastar e morrer, pela causa de Deus, sem desanimar. Amém? Oremos. Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a honrar, Deus, a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. A vivermos uma vida que te agrada. E vivendo a vida que te agrada, a gente possa, meu Deus, impactar a vida de outros. Que embora, Senhor, tudo pareça cooperar para que a gente desanime. Tudo pareça cooperar para que a gente se acovarde. Tudo pareça cooperar para que a gente tenha vergonha. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita pelo Teu Espírito e nos ajude a lembrar do Espírito que o Senhor nos deu, que é um Espírito de coragem. Nos ajude a lembrar de onde o Senhor nos tirou, do Evangelho que salva, da mensagem da cruz. E nos ajude a lembrar sempre, todos os dias, que nós sabemos em quem temos crido e que o Senhor é poderoso para sustentar aquilo que o Senhor nos confiou até aquele dia. Em nome de Jesus. Amém.